Audiolivro Embaixadores do Reino: Como glorificar a Deus através das finanças, de Camila Moraes Russo. Capítulo 13: Como se libertar das dívidas. De acordo com uma pesquisa recentemente divulgada, 78 em cada 100 famílias brasileiras estão endividadas, comprometendo em média cerca de 30% da sua renda familiar com o pagamento de dívidas. Isso significa que se uma família endividada ganha, por exemplo, pouco mais de 3 salários mínimos por mês, ao final terá de se virar para viver com 2, já que um será inteiramente destinado ao pagamento de dívidas. Poderíamos assim concluir que sair das dívidas seria um assunto de interesse de muitas pessoas, mas a pesquisa aponta ainda que, mesmo entre as famílias que ganham até 3 salários mínimos, apenas 22% se consideram muito endividadas. As demais se consideram mais ou menos, 28%, ou pouco endividadas, 28%. Dando a entender que a dívida se converteu num mal aceitável, especialmente junto à população de baixa renda, que parece não ver outro meio de ser capaz de adquirir bens a não ser contraindo dívidas. É como se a dívida já houvesse sido incorporada ao estilo de vida do brasileiro. De acordo com um relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento, um padrão semelhante a esse pode ser observado também nos países latino-americanos em geral. A diferença é que, em contextos de mercados financeiros menos desenvolvidos, onde há maior dificuldade de acesso ao crédito formal, as pessoas emprestam diretamente de parentes e comerciantes, comprando fiado itens de necessidade básica, como alimentos e medicamentos. Fato é que, mesmo em países ricos como os Estados Unidos, o grau de endividamento da população é bastante elevado. Por sua vez, a Bíblia diz que quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Provérbios 22, versículo 7, Nova Versão Internacional. Como embaixadores do reino, independentemente de qual seja a nossa faixa de renda, não deveríamos achar normal a ideia de conviver com dívidas. Se já as temos, como sair delas? Primeiro, levar o assunto ao Senhor. As dívidas, em geral, são resultado de más escolhas que fazemos, seja por desobediência a uma orientação divina ou por pressa de possuir algo que não poderíamos pagar à vista, ou pela teimosia de entrar num negócio ruim, uma canoa furada, ou mesmo pela insensatez de querer passar por rico sem de fato ser. Em quaisquer desses casos, devemos antes reconhecer nossa culpa e pedir perdão ao Pai. Humildes, devemos também pedir sua ajuda. Afinal, nenhuma estratégia nossa, por melhor que seja, poderá prosperar, a menos que esteja sob a bênção do Onipotente. Nunca nos esqueçamos de que é da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige nossos passos. Provérbios 16, versículo 9, Nova Versão Transformadora. Ver também Tiago 4, versículos 13 a 16. Segundo, agir na origem do problema. Querer sair das dívidas sem antes parar de cometer os erros que nos levaram a elas seria como querer combater uma goteira no telhado apenas secando o chão, em vez de subir e tapar o buraco. A muito custo, pode ser que o piso fique seco por um tempo, até que venha a próxima gota. Desorganização, falta de planejamento, imediatismo, imprudência, negligência e descontrole são exemplos de comportamentos que fatalmente nos empurram para as dívidas. Por isso, devemos atacar não apenas as dívidas, mas também esses maus comportamentos que deram origem a elas. Do contrário, ficaremos apenas secando o chão, ou seja, sairemos de uma dívida para logo entrar em outra. Terceiro, conhecer a situação de cada uma das dívidas. Não há como traçar um plano eficiente para sair das dívidas sem antes entendermos nossa real situação financeira
e nesse quesito importa sermos detalhistas. A tabela a seguir pode servir de guia para isso. Leitura da tabela. Colunas a serem preenchidas. Coluna 1, dívida A. Coluna 2, dívida B. Uma coluna para cada dívida. Informações a serem respondidas em cada coluna. Quem é o credor? Quanto foi o total tomado emprestado? Quanto é o valor de cada parcela? Quantas parcelas já foram pagas? Quantas parcelas restam a pagar? A dívida está em dia ou em atraso? Qual é a taxa de juros desse empréstimo? Qual é a garantia vinculada a essa dívida? Quarto, levantar o saldo devedor de cada débito. Basicamente, o saldo devedor é o montante necessário para quitar uma dívida. Num parcelamento, por exemplo, o saldo devedor corresponde à soma que seria paga, com desconto, se todas as parcelas a vencer fossem antecipadas. Vejamos o exemplo de Karina. Ela comprou geladeira, R$ 2.300, fogão, R$ 1.500 e máquina de lavar, R$ 1.200. Tudo via crediário, assumindo o compromisso de pagar um carnê com 36 boletos no valor de R$ 196,16 cada. Apesar de sair da loja pensando ter feito um investimento, o que ela fez foi, na verdade, uma dívida. Fato é que os eletrodomésticos que levou para casa lhe custarão R$ 7.062, mais de R$ 2.000, além do que teria desembolsado se comprasse à vista. Para ela, que ganha um salário mínimo, essa diferença representa quase 2 meses inteiros de trabalho só para pagar juros. Talvez, se ela fizesse essa conta, não usaria a dívida como recurso para realizar seus sonhos. Porém, como os juros de uma dívida raramente são cobrados de uma única vez, mas em suaves prestações, Karina parece não se incomodar com o peso deles. Certo dia, tendo já pago 12 parcelas do seu carnê, ao todo R$ 2.354, Karina se deu conta de que, para antecipar todas as prestações a vencer e quitar por completo o crediário, teria de desembolsar ainda R$ 3.710. Esse é seu saldo devedor. Repare que, apesar de haver pago 1/3 das parcelas do financiamento, Karina se livrou de pouco mais de 1/5 da dívida. A que se deve essa desproporção? Aos juros que estão embutidos dentro do valor de cada parcela, principalmente nas iniciais. De fato, dos R$ 2.354 que ela pagou ao longo de 12 meses, R$ 1.064 foram para pagar juros e R$ 1.290 para abater a dívida. Agora, se em vez de quitar o saldo devedor, desembolsando R$ 3.710 de uma vez, Karina resolvesse seguir pagando cada uma das 24 parcelas restantes em seu respectivo vencimento, sem antecipar nenhuma, o que aconteceria? Ela iria desembolsar mais R$ 4.708 no total, além dos R$ 2.354 que já pagou. Desse exemplo, podemos aprender uma lição muito importante. Compensa antecipar parcelas a vencer. Se não for possível antecipar todas, antecipe o máximo que puder, sempre negociando com o credor um desconto pelo fato de você estar entregando para ele um dinheiro que ele não esperava receber agora. Isso tem valor. Quinto, escolher qual dívida pagar primeiro. É muito raro reunir condições de quitar todas as dívidas de uma vez. Sendo assim, depois de nos informarmos e analisarmos as condições de cada uma das dívidas que possuímos, cabe escolher aquelas que devem ser eliminadas primeiro. E, nesse sentido, precisamos adotar alguns critérios. O principal deles tem que ver com o próprio custo da dívida. Dívidas caras, justamente aquelas que têm as taxas de juros mais elevadas, devem ser reduzidas e zeradas o mais rapidamente possível.
pois juros elevados fazem com que a dívida cresça assustadoramente ao longo do tempo. Se nenhuma providência for tomada no sentido de eliminar esse tipo de dívida, ou ao menos substituí-la por outra com taxa menor, fica aberto o caminho rumo ao superendividamento, estágio em que o tamanho do débito é imenso, a ponto de ser considerado impagável. Cabe lembrar que o termo dívida, por definição, significa obrigação de pagar algo a alguém, não importa se esse pagamento está em dia ou em atraso. Logicamente, qualquer eventual dívida em atraso deve ser priorizada na lista de compromissos a pagar, já que seu custo tende a ser ainda maior, dada a incidência de multas e mora. Além do fato de que penalidades extras podem ser aplicadas, como, por exemplo, nome negativado, corte no abastecimento e ação de despejo. Sexto, nos empenhar para pagar as dívidas. Compreendido o tamanho e a situação de cada uma das dívidas existentes, e uma vez que elas estejam classificadas por grau de prioridade, a etapa seguinte consiste em se voltar para o orçamento e ajustá-lo, cortando onde for preciso a fim de canalizar o máximo de dinheiro possível para o pagamento de dívidas. Paralelamente e principalmente nas situações em que não é possível extrair grande coisa do orçamento, há de se buscar meios de ganhar mais dinheiro, seja vendendo algum bem de valor ou itens usados, ou ainda trabalhando horas adicionais a fim de obter uma renda extra. Enfim, tanto na redução de gastos como no aumento das receitas, há de se dedicar esforço. Sobre esse ponto, Ellen G. White diz o seguinte: levante-se pela manhã, mesmo enquanto as estrelas ainda brilham, se necessário for. Planeje alguma coisa e então a realize. Cumpra cada compromisso, a menos que esteja prostrado pela enfermidade. É preferível privar-se da comida e do sono do que se culpar de reter de outros aquilo que lhes é devido. Sétimo, nos humilhar. A viúva, antes de ser abençoada pelo milagre da multiplicação do azeite, precisou pedir muitas vasilhas emprestadas. Segundo Reis 4, versículos 1 a 7. Fico imaginando quão humilhante isso foi para ela, mas, deixando o orgulho de lado, ela simplesmente fez o que devia fazer. O devedor é escravo, diz a Bíblia, mas muitos endividados querem passar por senhores da situação, dizendo com ar de arrogância: devo, não nego, pago quando puder. Outros, cínicos, simplesmente não pagam e esperam a dívida caducar, como se isso não fosse uma transgressão direta ao 8º mandamento que diz: não furte. Êxodo 20, versículo 15. Uma postura assim não convém a um embaixador do reino. A ordem bíblica para nós é muito clara: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Romanos 13, versículo 8. Pagar o que devemos, portanto, não deve ser uma questão de conveniência, mas de urgência, pois é o amor ao próximo que está em jogo. E se a dívida que possuímos for maior que nossa capacidade de pagar, como era o caso daquela viúva, precisamos então pedir ajuda a fim de resolver a situação, ainda que isso seja humilhante para nós. Tomar a iniciativa de procurar o credor, em lugar de ficar se escondendo dele, demonstrar nosso firme propósito de solucionar a questão, abrir para ele a situação das nossas finanças e conscientizá-lo de todo o esforço que temos feito a fim de liquidar o débito que temos com ele, solicitar, se possível, um abatimento ou um novo cronograma de pagamento da dívida, com parcelas que possamos de fato pagar, sem dar lugar a novos atrasos. Eis o certo a fazer. Oitavo, entender que pagar as dívidas é apenas o começo. Voltemos ao exemplo da viúva. Com a casa abarrotada de vasilhas cheias de azeite, ela agora volta ao profeta Eliseu, que lhe diz: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Segundo Reis 4, versículo 7. Se Eliseu tivesse dito apenas: pague a sua dívida,
aquela mulher talvez pensasse em usar as sobras da forma como bem entendesse. Quem sabe se dando o luxo de fazer alguma extravagância, especialmente depois de ter passado por um momento tão difícil em sua vida. Fato é que, por providência divina, num curtíssimo espaço de tempo, ela saiu da completa miséria para a fartura. Seria natural desejar esbanjar um pouco, mas a continuação da orientação, e você e os seus filhos vivam do que sobrar, trouxe para ela a solene responsabilidade de administrar suas finanças com prudência e sabedoria. Sair das dívidas não é o fim da trajetória, mas o princípio. O esforço, a disciplina e a dedicação que empenhamos para concretizar esse alvo não devem ser abandonados. É claro que podemos e devemos celebrar a vitória sobre as dívidas, porém, de maneira comedida, sem dar lugar à imprudência e à gastança. Afinal, o mais importante após nos livrarmos dessas obrigações é aproveitar o novo orçamento que temos, sem dívidas, e construir, a partir dele, uma trajetória de liberdade em lugar de escravidão. Saiba mais. Acesse o link na descrição deste áudio para mais conteúdo sobre o assunto deste capítulo. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.